noite. Estamos mais uma edição do Café Com, hoje com o Vice-Presidente da Câmara da Amealhada, o Dr. Guilherme Duarte, e o Selecionador Nacional de Handball, Paulo Jorge Pereira, e uma conversa a três, mais direcionada para os meus dois convidados, posso dizer assim, convidados. E pronto, vamos falar sobre desporto, sobre autarquias, sobre ligações ao desporto e à autarquia. E espero que seja uma hora de boa conversa e que todos gostem. Vou começar por si, Sr. Vice-Presidente. E há uma pergunta que toda a gente faz e que as pessoas acabam por descobrir que há uma ligação muito forte da Amealhada e da autarquia da Amealhada ao desporto. De que forma é que todos estes eventos que nos últimos anos têm dado aqui na Amealhada ajudam a promover a economia local e os seus empresários, e de que forma é que a Câmara espera que essa aposta se venha a refletir no futuro? Sim, boa noite a todos. Permita-me que, antes de responder à sua questão, que é muito importante para nós, cumprimento o nosso selecionador nacional, o professor Paulo Pereira, que para nós é um enorme gosto e privilégio tê-lo connosco, porque já foi a sua seleção, a nossa seleção, já utilizou as nossas instalações, também já a economia local beneficiou com o handball. Nós tivemos já o privilégio de, numa reunião de Câmara, fazer um registro simbólico, homenageando a nossa seleção. A distinção já foi a caminho da Federação Portuguesa de Handball para, portanto, felicitar a nossa seleção e, ao mesmo tempo, para nós é um privilégio pelo feito que tivemos e, por isso, ter este senhor aqui connosco é um enorme orgulho para a Amealhada e é um símbolo daqueles todos que têm passado pelo Conselho. Como disse bem, nós na autarquia, ao longo, não é destes últimos tempos, é ao longo dos últimos 8 anos, quase 8 anos que nós estamos, que já era uma prática habitual, porque a Amealhada também, honra terá que ser dito, aos anteriores autarcas, viam no investimento que foi feito em infraestruturas que nós temos, e são estes senhores que nos indicam como é que devem ser feitas e melhoradas para nós os podermos acolher cá, privilegiando a localização geográfica que temos do nosso município e, acima de tudo, depois dar-lhe, portanto, à economia local o que eles nos dão. Gostamos de fazer grandes eventos, como neste fim de semana iremos ter outro, que iremos falar nele mais à frente. Portanto, para nós é o importante, há uma simbiose perfeita entre o desporto é sinónimo de saúde, é sinónimo de qualidade de vida, e todos beneficiamos com isto, beneficia a economia local, beneficiamos nós e ficamos muito satisfeitos com esta prática de um município amigo do desporto e de um município inclusivo, porque para nós o desporto vai para além do profissional, do desporto a sério. Temos o nosso desporto amador concelhio, que gostamos muito dele, das nossas diferentes associações, e temos ao mesmo tempo o desporto adaptado com as diferentes seleções nacionais que fazem do Conselho da Amealhada também já seu quartel-general. Entroncando um bocadinho nessa resposta que me deu, eu disse últimos tempos, mas queria dizer últimos anos. Eu já cá estive numa das vossas famosas galas do desporto, que promove também o desporto local e os treinadores locais e os dirigentes locais e os atletas locais. Tive o prazer de cá estar numa dessas ocasiões, já creio 4, 5 anos, e também percebi que de que forma que a autarquia apoia também o desporto local, não só aqueles que vocês têm cá, mas também o desporto local. Nós temos nas nossas 15 associações desportivas locais, temos nelas uns parceiros privilegiados. Nós damos-lhe condições para a prática desportiva a todos eles e, ao mesmo tempo, valorizamos o trabalho deles. Esta gala, que é feita na última segunda-feira do mês de janeiro, neste espaço onde nós estamos hoje, é uma gala que pretende reconhecer o mérito aos locais, com estes senhores, convosco, como já cá esteve, valorizando portanto, o trabalho, distinguindo aqueles que ao longo do ano desportivo anterior se evidenciaram nas mais diversas modalidades. Isso para nós é também uma forma de reconhecimento local, como somos um município amigo do desporto. Isto para nós também é um desporto muito importante, porque temos, a título de curiosidade, temos cerca de 1.200 atletas federados no nosso Conselho a praticar as mais diversas modalidades. Isso, eu antes de vir preparei-me um pouco, não é?
Percebi também que em termos de instalações tem 4 campos relevados, creio. Temos 5 sintéticos, exatamente, vários pavilhões espalhados por diversas freguesias. Por todas as freguesias têm um pavilhão. E acho que isso também é e outras mais do que um, para a obviamente. prática desportiva, e essa aposta tem vindo a ser feita ao longo dos tempos. E é para manter no futuro também. Isto costuma-se dizer, não é um gasto, é um investimento. Estamos a investir, repare, Ventosa do Bairro, que é, portanto, uma localidade da freguesia da Mielhada, não é? Que já foi freguesia, já teve o privilégio de ter este senhor orientar um treino da nossa seleção nacional lá. Portanto, nós conseguimos ter, eu posso dar este exemplo, como daria Barcoço, como daria a Pampilhosa, como daria o Luso, que é aquele que nós normalmente mais falamos, e, portanto, nós ao termos estas instalações desportivas, com estas magníficas condições, permitimos que não podemos fazer espetáculos de grande dimensão, com público, não é? Estaremos a falar, mas em termos do recinto para a prática da modalidade, das condições que precisam para ter a modalidade, nós conseguimos ter, portanto, essas condições ao nível dos melhores. Com uma vantagem, a autarquia é um parceiro privilegiado de todas as associações que nos visitam para poder fazer a sua preparação. São hospedeiros locais e, ao mesmo tempo, nós damos isto em troca. A economia local a beneficiar da prática desportiva. Isso tentando esclarecer um bocadinho mais, eu acho, aqui numa opinião muito pessoal, que a autarquia, por força da proximidade que tem com o cidadão, provavelmente será o veículo ideal para promover a prática desportiva. O professor considera que isso será mesmo assim, ou que o Governo Central terá que dar o apoio necessário às autarquias, ou poderia ser ainda melhor? Não, repara, nós é que temos esta sensibilidade. Eu tenho o privilégio de ter um Presidente de Câmara que, apesar de ser como eu, não parecermos ser pessoas que praticamos desporto com regularidade, porque se calhar já temos algum peso a mais em cima do corpo, reconhecemos que o desporto é saudável, faz bem às pessoas. E, portanto, há que criar condições para que toda a gente possa praticar o desporto, porque, como eu disse anteriormente, e vocês, homens diretamente ligados ao desporto profissional, sabem os benefícios para a nossa saúde que temos na prática regular do desporto. Por isso que nós, na Câmara Municipal, também temos a preocupação com as pessoas mais velhas, temos programas ligados à área da educação física, à área da promoção da educação física para os séniores, para os mais velhos, onde vamos, com programas do Mielhada em Movimento, fazer com que as pessoas possam exercer prática desportiva em todas as freguesias, com todas as idades, para benefício da população local. Podermos executar aquilo que mais gostamos. E aproveitando a sua deixa, então vou passar ao Paulo. O Paulo saiu para treinar a seleção de Angola feminina quando já tinha 4 títulos nacionais. Já tinha 4 títulos nacionais em Portugal e saiu atrás de um sonho que tinha sido ser treinador profissional e poder chegar ao patamar onde está hoje. Por isso, eu, enquanto colega e amigo, admiro-te muito, mas também como profissional acho que tens feito um percurso excepcional, único. Não conheço muita gente que tenha feito esse percurso em muitas modalidades, por isso, primeiro, a minha felicitação por isso e por aquilo que tens alcançado, e depois, entroncando aqui na mesma conversa, tentar perceber de que forma é que o desporto te influenciou. Eu conheço muito das tuas e das minhas origens, não é aquilo que a escola nos influenciou, que é uma coisa que se fala pouco em Portugal, a forma como a escola motiva os jovens para a prática desportiva, que eu acho que ainda é muito deficitária em Portugal, mas quero ouvir também a tua opinião e que é que isso influenciou no sucesso que tens tido hoje. Bom, boa noite a todos. Antes de mais, o meu agradecimento à Câmara da Mielhada por nos trazer aqui para conversar um pouco sobre isto. Eu, por acaso, estou deliciado aqui, ou seja, quase que não preciso fazer muito mais, ou não dizer muito mais coisas, porque aquilo que vocês disseram até agora, nós aqui conseguimos perceber rapidamente uma Câmara com visão, que percebe qual é o impacto do desporto. Tu estás a tocar nas perguntas inteligentes que tens feito, estás a tocar em coisas importantíssimas que muita gente ainda não se deu conta, que é a importância que o desporto pode ter na vida das pessoas normal, na vida do dia-a-dia. Não é? Já não falo numa perspectiva de alto rendimento, falo numa perspectiva de saúde, simplesmente de saúde.
Eu às vezes, essa questão que vocês levantaram aqui, eu às vezes pergunto-me se as pessoas que lideram ou que decidem mais no nosso país, se todas elas realmente se dão conta da importância que o desporto pode ter na vida da nossa sociedade. Às vezes pergunto-me sobre isso. Porque se os nossos pares refiro mais a treinadores, e aquilo que tu disseste há pouco tem a ver com isto, percebem qual é a dificuldade de conseguir obter resultados difíceis de obter, e eu tenho dúvidas que a maior parte das pessoas perceba o que é que nós temos que fazer para obter o resultado. Tenho muitas dúvidas. Às vezes penso que há pessoas que pensam que nós ganharmos à França, ou ganhar, é chegar ali e agora, olha, malta, vamos aqui, juntar aqui, vamos fazer aqui umas coisas, umas meizinhas, e não. Isto é preciso muito trabalho contínuo, trabalho de dia a dia, trabalho de preparação, trabalho de programação. Os próprios jogadores, há bocado falámos da questão da gestão das emoções, tudo isto custa sempre muito trabalho, muito dispêndio de tempo, para nós podermos alinhar comportamentos para depois obter um resultado. Portanto, fico muito contente em estar, ainda hoje também estive com o Sr. Presidente da Câmara da Nazaré, que também tem a mesma visão que vocês, e quer muito, não é? E está a impulsionar muito pelo desporto também a vila dele. Portanto, há outras câmaras assim com essa visão, mas eu acho que é uma minoria. E, portanto, os meus parabéns. Oxalá que mais e mais e mais as pessoas consigam dar conta da importância que o desporto pode ter na vida das pessoas do dia-a-dia. Simplesmente do dia-a-dia. Já nem quero falar em medalhas, porque isso aí já é outro patamar. Vamos falar. É outra questão. Vamos falar. Falamos no que tu quiseres. E depois outra coisa, só para passar a palavra outra vez, para mim é um prazer enorme estar aqui contigo, não é? Eu recordo-me quando tu passaste aquele mau momento no Egito, aquela confusão toda, aquelas mortes naquele estádio, eu lembro-me de ter falado contigo logo momentos a seguir. Sim. De te perguntar o que é que se passou aí, pá. E ele, pá, isto não sei o quê, aquilo tinha acabado de acontecer. Ou seja, isto porque tu falas da questão de nós arriscarmos, sairmos daqui e perseguirmos o nosso sonho, ou seja, temos que passar às vezes por muita coisa, que até isso as pessoas acho que não têm noção nenhuma do que é que nós às vezes temos que passar para poder conseguir atingir o sonho. Portanto, são muitas coisas juntas, mas aquilo que eu resumia só nesta pequena intervenção é a questão da vossa visão, que para mim fica delicioso. Sim, essa questão que tu falaste daquilo que nós passamos para chegar a determinado patamar, e é evidente que há percursos mais fáceis que outros, há pessoas que têm percursos diferentes, por diferentes motivos, não porque sejam diferentes entre si também, mas porque por qualquer motivo o percurso é diferente. Há uns que têm que trabalhar mais para chegar a diferentes lugares, outros que isso aparece naturalmente, e pronto, isso no fundo é lei natural, faz parte. Mas eu, como conheço o teu percurso e sei onde estiveste, sei o que fizeste, sei o que tentaste, sei o que sofreste, porque no fundo eu também passei mais ou menos pela mesma experiência, estar longe da família, em sítios que não é fácil termos connosco, lidar com pessoas com culturas diferentes, com expectativas diferentes, e isso faz com que nós também possamos crescer e, no fundo, chegar depois a outros patamares que, eventualmente, quem não arrisca acaba por não conseguir, não é? Mas é tudo muito difícil e não há, no teu caso, felizmente o sucesso chegou, mas não há, quer dizer, uma garantia de que as coisas resultem, não é? Sim, sim. E tu arriscas sem saber qual vai ser o resultado final, não é? Mas eu acho que essa experiência, isso que nós vivemos, esse tempo que nós arriscamos, para mim é o que mais me motiva, é aquilo que me agrada, no fundo é a vida que nós temos, não é? Independentemente de virmos a ter sucesso ou não, porque toda a gente quer ganhar e gosta de ganhar, porque há uma satisfação pessoal e há, no fundo, aquilo que é o fruto do nosso trabalho, poder a seguir dar frutos. É como plantarmos uma árvore e a seguir ela não dá fruto e nós ficamos tristes, não é? O nosso trabalho é igual. Se não der fruto, ok, nós tivemos o trabalho de plantar, de acompanhar, e depois chegamos ao produto final e não o temos e sentimos alguma frustração. Mas continuamos, a seguir no ano seguinte, claro, plantamos outra árvore e esperemos que dê fruto até que um dia as coisas acontecem. Mas para isso precisamos do apoio de muita gente, não é? E por isso é que estamos aqui, e voltando ao professor, estamos aqui porque essa gente que está por fora e que teve experiências também no desporto e que acabou por
no fundo, tirar também frutos disso, depois percebe melhor as pessoas que estão no terreno e nos dão esse apoio e esse suporte que precisamos. No fundo, é todo um trabalho de equipa, que no fundo é a base do desporto. Não é? Claro. O professor, que perspectiva tem disso? Quer alguma questão que o Paulo tenha levantado que lhe mereça algum comentário, alguma Não, nós achamos, e portanto a conversa acaba por rodar à volta de tudo isto, o desporto é fundamental no desenvolvimento completo do ser humano. Desde que nasce até crescer, vai ser, como disse, em diferentes etapas, quer ele seja profissional, quer ele seja o desporto de manutenção propriamente dito. E nós sabemos que as enormes vantagens que o praticar o desporto, e sabemos o que estamos a viver, infelizmente, nos dias de hoje, o termos as nossas crianças confinadas, o termos as nossas crianças não poderem utilizar os nossos espaços que falou, desde os sintéticos aos relevados, aos pavilhões, isso é mau para tudo, é mau para o desenvolvimento, isto vai deixar marcas. E sabemos que isto, no fundo, vai se refletir quando as pessoas forem mais crescidas. E, portanto, nós temos a visão na autarquia de facilitar. Queremos que toda a gente tenha acesso à prática desportiva, independentemente da modalidade que for. Merecem-nos todos a mesma atenção e o mesmo carinho, porque todos têm igualdade de direitos. Portanto, tudo isto será a mesma, para nós é muito importante. E isto reflete-se sempre nas duas vertentes. Nós, quando falamos no desporto local, não estamos a falar nas vantagens para a economia local. Obviamente, estamos a falar nas vantagens que os nossos munícipes irão ter na sua vida futura. Provavelmente menos irão ao médico, provavelmente menos irão ter problemas de obesidade, provavelmente menos irão ter problemas seja das mais diversas doenças que poderão acontecer. Quando criamos condições e quando recebemos estas pessoas, temos uma coisa muito boa, é que elas gostaram e voltam. Portanto, ou seja, à partida estamos sempre a ser solicitados, o que para nós nos deixa muito, muito satisfeitos, faz com que nós tenhamos, ao nível, portanto, dos nossos funcionários ligados ao setor do desporto, portanto, temos uma enorme gratidão para com eles, porque eles são também nós somos os políticos, nós definimos, queremos, mas depois temos que pôr em prática com os nossos técnicos e os nossos operacionais estão sempre disponíveis, sábados e domingos. Como eu lhe disse, este fim de semana vamos ter um grande evento nacional, europeu, para não dizer mundial, de hóquei na Mielhada, e vamos ter toda a gente bem disposta, toda a gente a trabalhar, toda a gente a colaborar, com tudo preparado para que as coisas decorram pelo melhor. Para quê? Para nós voltarmos a ser sempre requisitados, porque gostamos e sabemos as enormes vantagens. Infelizmente, a economia local está a viver uma época em que não beneficia tanto, mas nós não podemos abrandar. Aqui o desporto tem que continuar, temos que continuar a dar estas possibilidades para que, quando isto voltar tudo à normalidade, nós possamos continuar a ser conhecidos e reconhecidos. E já agora falar em normalidade, a autarquia tem algum plano, por força destes tempos anormais e desta pandemia? Tivemos. Algum plano para no fundo, minimizar os prejuízos que esta geração vai ter? Ainda bem que me colocou essa questão. Nós temos duas dimensões. Temos a dimensão financeira e temos a dimensão, portanto, humana. Na dimensão financeira, eu desafio quantas autarquias neste país fizeram o que a Mielhada fez. Deu todos os apoios financeiros às suas associações locais que daria num ano dito normal. Em termos de subsídios? Em termos de apoios financeiros, em termos de subsídios. Demos tudo. Foi um ano extraordinário, tiveram subsídios extraordinários. Fizemos isso com todos. Portanto, fomos buscar mapas de 2019, que foi um ano, em princípio, normal para todos nós, não é? Começámos a falar da pandemia foi em 2020, mas começámos a falar no maldito vírus nos finais de 2019. Portanto, para nós foi exatamente igual. Portanto, demos as mesmas condições, apesar de não poderem. Para fazer o quê? Para fazer com que eles se pudessem, portanto, há despesas que continuaram a ser obrigatórias. Isso não é prática generalizada na maior parte das autarquias. Pois, eu não falo pelos outros. Não, mas eu estou a perguntar. Eu não falo. A Mielhada, por decisão do Executivo e por proposta do Sr. Presidente da Câmara, foi vamos manter este apoio, como mantemos nas outras áreas, social e económica, da economia. Portanto, fazemos. Mas na prática do desporto, que é hoje que estamos aqui a falar, nós fizemos questão em continuar a apoiar as nossas associações como se tivesse sido dito um ano normal. Quando for feita, portanto, a abertura,
quando a abertura, portanto, vier a ser, e esperamos que seja, fala-se que já no princípio de maio, que a dita normalidade poderá voltar às nossas associações locais, nós temos com certeza todas as condições próprias para a sua prática desportiva, da manutenção das condições físicas que eles precisam para poder desenvolver as suas atividades, irão ter tudo ao nosso alcance, porque eles, como lhe disse, são os nossos agentes locais, merecem-nos todo o carinho, todo o respeito, porque são eles que executam aquilo a título gracioso, porque são amadores, o tal desporto para a nossa população, que são eles que nos põem as nossas crianças em movimento. São eles que nos põem os nossos clubes locais em movimento. Porque felizmente temos todas as modalidades no Conselho. Neste momento não temos o vôlei das modalidades mais conhecidas. Mas lá virado, o handball, o basquete, o hóquei, temos. E, portanto, isto é gente que nos merece todo o apoio, porque sabemos que alguns destes irão um dia estar às ordens do nosso selecionador nacional, provavelmente no handball, que é isso que ele quer. Portanto, nós somos os primeiros degraus da escada e queremos ajudar na formação, na saúde saudável, na formação humana, porque o desporto aprende-se, aquilo que falámos há bocadinho, muita componente humana, muita coisa importante que nos forma como homens e como mulheres deste país. Aprende-se a valorizar tudo. As conquistas, nada se conquista, como dizia o professor, sem aquele trabalho gigantesco que se tem feito, não é? E, portanto, nós temos essa visão, queremos que isso continue a ser feito. Bem, já que temos a visão do lado da autarquia, agora o Paulo com certeza nos pode esclarecer algum plano da Federação, e tu como selecionador nacional e com certeza como mentor também do futuro do handball em Portugal, há algum plano? Eu ouvi uma entrevista tua em relação à formação, de poder haver mais um ano de formação, de forma a minimizar esse impacto que a pandemia teve nos atletas mais jovens. Há algum plano já construído? Alguma coisa que se possa já saber em relação ao futuro do handball, fundamentalmente na formação e a forma como vão tentar minimizar as consequências da pandemia? Antes de responder a isso, já agora complementava uma coisinha que o Sr. Vice-Presidente disse há pouco. Aprender a ganhar, ou seja, nós falávamos da questão das conquistas, mas também, sobretudo, como lidar com a frustração, porque as crianças hoje em dia, muitas delas não sabem o que é isso, porque os próprios pais dão-lhes todas as condições e, ou seja, não têm por que lutar muito para conseguir obter aquilo que todos obtêm de uma forma natural. E a questão do desporto, quando elas perdem nos iniciados, nos infantis, né, que, para além da vida de grupo, há muitas coisas, mas isto é só um pequeno pormenor, que é como é que agora geres o facto de teres perdido. E isso prepara para a vida, porque a vida é isto, é tudo isto, não é? Nós vamos aprendendo e a questão da frustração aprende-se nestes pequenos grupos de desporto, seja básica, seja handball, seja o que for. Portanto, muitas coisas se aprendem, essa é mais uma. Em relação à pandemia, pois o que nós vamos fazer na Federação é congelar um ano, é dar a possibilidade a todos os que não puderam vivenciar este ano e meio, vamos dizer ano e meio, mais ou menos ano e meio, alguns quase 2 anos. Sim, alguns quase 2 anos. Portanto, vamos tentar, é como se fizéssemos uma repetição do ano, a ver se conseguimos minimizar um pouco o problema. E depois temos estado, eu não tenho feito outra coisa durante este tempo todo, aliás, ainda antes de ontem ou isso, miúdos, nós falamos com miúdos, falamos com toda a gente, tentamos que as pessoas não se desvinculem completamente do clube, do seu grupo, então as pessoas convidam-nos muitas vezes para falar com eles, simplesmente ter uma conversa com os miúdos. E nós estamos lá no Zoom, estamos lá nas plataformas e os miúdos de um lado colocam-nos questões acerca de tudo e mais alguma coisa. Só esta proximidade que nós tentamos ter com essa gente faz com que elas se mantenham mais ou menos ligadas, não só entre eles, mas também com tudo o que é esta atividade que não existe de certa forma, de uma forma virtual, mas tudo o que seja a manter as pessoas ligadas umas às outras. E nós temos feito muito isso. Para quase que não te esqueças que isto não vai desaparecer, isto existe e vamos retomar algum dia, portanto tentamos que isso esteja sempre mais ou menos vivo, e esta questão de nós congelarmos o ano acho que é uma ideia interessante, porque permite às pessoas não perderem tudo, digamos assim. E falando na minha área, não sei o que é que a Federação de Futebol ainda pensa fazer, com certeza que estão também a equacionar diferentes soluções, mas o que eu já tinha percebido em função do que tinha ouvido de ti é que já havia um plano
no fundo, a ser definido em relação a isso. Em relação à questão do impacto também que algumas coisas têm na nossa vida, que impacto é que tu achas que vai ter estes resultados da seleção de handball nos mais jovens, em termos de aumento do número de praticantes, em termos de mais miúdos a quererem ser handballistas? Achas que o impacto vai ser grande, ou a Federação vai tentar potenciar ainda mais os resultados de forma a poder absorver mais jovens no seio da Federação? Eu tenho a certeza que a nossa Federação vai aproveitar este momento. Nós temos gente na Federação válida, muito válida, que trabalha para podermos ainda aproveitar este momento de diferentes formas. Não só de obter mais apoios financeiros, de ligar-nos a marcas de referência, ligar-nos a marcas portuguesas de referência, que temos muitas, também existem muitas. Portanto, tem-me acontecido algumas coisas também muito interessantes. Eu nasci em Amarante, e há dias o meu tio disse-me: olha, tu vais passar aqui e já tenho aqui 2 miúdos à tua espera. Tenta trazer, não sei se lhes levei uma t-shirt, acho que lhes levei uma t-shirt, assinei a t-shirt, eles já tinham bolas para eu assinar. Isto é em Amarante, ou seja, um bocadinho mais no interior, mas, ou seja, nota-se que os miúdos há interesse e pode haver impacto. Tenho a certeza que vai haver impacto. Ainda há dias recebi uma mensagem, e depois eu não gosto muito de andar a escrever, as pessoas perguntam muita coisa e eu tento responder a toda a gente, mas há perguntas que não é possível escrever, porque se escrever estamos ali muito tempo. Então houve um miúdo, primeiro ano de faculdade, que me manda uma mensagem, miúdo, para mim é miúdo, não é? Primeiro ano de faculdade manda uma mensagem assim, e acho que ele se chama Luís Pereira. Ele manda-me uma mensagem assim: vocês, o que estão a fazer pelo handball é excepcional, em que é que eu posso ajudar? O que é que eu tenho que fazer para poder ajudar a que isto continue a progredir? Essa foi a pergunta do miúdo. Eu disse: eu este miúdo não lhe vou escrever, vou-lhe telefonar. Então telefonei ao miúdo. E o miúdo ficou assim um bocado impactado. Olha, eu tive-lhe a dar a minha visão, o que é que eu achava que ele podia fazer, no sentido de nos poder ajudar, ou poder continuar a ajudar a que o handball continue a crescer. Portanto, este tipo de iniciativas, tu vês gente jovem, e os miúdos também, nota-se que isto realmente criou-lhes algum impacto na vida deles, acho eu. E oxalá que nós possamos rentabilizar, não só para o handball, mas para o desporto. Sim, mas tu tens essa sensibilidade, não achas que os jogadores também deviam estar mais próximo dos jovens? E podiam estar em mais ações de formação, em mais eventos que permitam que essa proximidade se faça, porque ao bocado o professor falou na questão do desporto profissional. Eu entendo o desporto profissional, e sempre entendi, como o topo da pirâmide, onde a base da pirâmide se inspira para poder chegar lá. Sem desporto profissional, provavelmente não haveria tantos jovens a praticar desporto. Nós, felizmente... Por isso é uma responsabilidade dos atletas e dos treinadores, de toda a gente que está envolvida no processo, em relação a isto. E muitas vezes eu vejo que há gente que se demite deste papel. Deixe-me só dizer-lhe, nós concordamos plenamente com isso. Não é por acaso, quando fazemos a nossa gala do desporto, e o Paulo corrija-me, nunca esteve na nossa gala do desporto. Não, Paulo. Acho que não. Não esteve, mas dou-lhe um exemplo. A seguir à nossa conquista, falando no futebol, no europeu, portanto, tivemos aqui o nosso selecionador nacional, engenheiro Fernando Santos, a entregar um prémio a um treinador local. Temos tido aqui o André Girão, do hóquei, a entregar um prémio a um atleta local. Tivemos aqui um jovem do nosso concelho, atleta do Sport Lisboa Benfica, do handball da Vacaria, que sai para o Benfica, que vem entregar um prémio a um atleta daqui. Ou seja, nós conseguimos fazer exatamente isso que o senhor diz, que é pegar nas figuras nacionais das mais diversas modalidades. Nós tivemos neste palco o atleta mais medalhado de Portugal, mais medalhado do mundo no desporto para a deficiência intelectual. Tivemos-lo aqui, já. Já tivemos na natação o recordista mundial aqui a entregar prémio. Ou seja, nós fazemos com que estes atletas que tiveram estas grandes conquistas sejam um exemplo, quer sejam selecionadores, quer sejam treinadores, quer sejam atletas, para aqueles que vão ser galardoados que mais se distinguiram no desporto local. Para dizer, eu tenho um prémio entregue por fulano.
Isto para nós deixa-nos marcas e é um reconhecimento que estas pessoas conseguem fazer isso com certeza. Essas figuras que nós temos nos nossos eventos servem exatamente para, portanto, ainda carimbarem mais o prestígio que aquele prémio terá para ele. Era exatamente aqui que eu queria chegar. E eu acho que isso é um papel que o desporto profissional tem, no Carlos Lopes, na Rosa Mota, no James Castro, no António Leitão, em todas as modalidades, na Telma Monteiro. Quer dizer, porque Portugal, apesar de ser um país pequeno, é um país de muito valor, que eu acho que é outra coisa, e o Paulo acho que também concorda nisso, em que nós, às vezes, achamos que não somos bons, mas nós somos, para a dimensão que temos, nós temos gente em todas as áreas, não só no desporto, de muito valor. Só nos falta acreditarmos um bocadinho mais em nós próprios. Acho que o desporto tem um papel fundamental e principalmente estas figuras, porque são elas as influenciadoras de quem vai praticar desporto, de quem se vai tornar atleta, de quem se vai tornar dirigente ou somente um adepto. Claro que sim. Não é? E eu, por exemplo, eu fui colega da escola do Paulo, eu praticava futebol federado, o Paulo era handebol, havia outros handebolistas na turma, havia um judoca, salvo erro, nós era de uma área de ciências, era ligado ao desporto, e o Paulo foi campeão nacional dos júniores como praticante. Eu acho que a turma toda foi assistir à final, foi no Académico, Exato. Certo? E eu tenho em casa guardado a equipa do Desportivo Portugal, que era a equipa que o Paulo estava, com aquilo era a impressão da altura, da tipografia, não era amarelo e verde. Sim, era um fundo amarelo com uma sim. equipa verde. Eu tenho lá o autógrafo Paulo desde essa altura. Está guardado em casa. E éramos amigos. Eu admirava o Paulo enquanto praticante, enquanto pessoa, porque eu acho que isso faz parte da relação, não é? E eu acho que hoje em dia devia haver um maior envolvimento e nisso as autarquias, o governo e também através da receptividade dos treinadores e dos atletas poderem participar nisto, tentando alcançar um bem maior, que é uma sociedade melhor, mais saudável e mais competitiva. E eu acho que nisso o Paulo, nos últimos tempos, tem sido um extraordinário exemplo, principalmente na forma como se aborda o problema, na competição, neste caso, tentando objetivos maiores, porque tu sabes, e eu sei que sabes, que tens qualidade dentro de portas e, no fundo, é potenciar essa qualidade e fazer acreditar que é possível. Sabes que a minha visão em relação às seleções, isto às vezes não tem a ver com o ganhar ou com o perder. Não tem nada a ver. A maior parte das vezes não tem a ganhar com o perder. Tem a ver com a ferramenta que nós temos à nossa disposição para poder inspirar pessoas, para poder induzir pessoas. E se nós conseguimos fazer isso, é muito mais importante dar uma alegria, nem que seja uma alegria momentânea, que pode durar mais ou menos tempo, mas orgulhar as pessoas. Tu, no dia seguinte acordas e dizes, afinal, nós podemos fazer as coisas tão bem ou igual como os outros. Nós podemos fazer isto. Isto é muito mais importante do que ganhar um jogo, ou uma competição, ou uma medalha. Tu entras dentro do campo, mesmo que percas, mas que toda a gente perceba, que se identifique com, tu morres ali se for preciso, tu dás tudo o que tens, se for preciso, percebes aquele compromisso, isso é que nos orgulha. E os outros vêm-se aflitinhos para perder connosco, como eu costumo dizer, vêm-se aflitos para perder connosco, não é para ganhar, é para perder. Porque se tu dizes aflitos para ganhar, já estás a assumir a derrota. Exato. Portanto, nós na brincadeira nós dizíamos isso antes do europeu, eles vão se ver aflitinhos para perderem connosco. E o pessoal ficou assim a olhar para mim. Portanto, esta mentalidade é aquela que nós temos que ter. Depois podes ganhar, podes perder. Agora, se as pessoas se virem o grupo todo comprometido com as cores nacionais, com Portugal, com a bandeira, as pessoas identificam-se automaticamente. E a partir daí podes ganhar ou podes perder. Tu não achas que, além desse compromisso, há mais coisas que nos identificam? Por exemplo, a forma de jogar, o estilo de jogar, a forma como tu encaras, não é? Porque, imaginemos, e tu, creio que também ouvi isso numa entrevista tua, e é um bocado transversal a todo o nosso desporto, não é? Portugal tem um estilo que advém daquilo que nós somos enquanto povo, quer de características físicas, quer intelectuais, psicológicas, não é? Há um estilo que é nosso, não é? Em que na generalidade das pessoas encontramos isso. Não achas que essa identificação também pode vir daí? Não é? Nós somos fiéis àquilo que somos, conseguirmos, por exemplo, ter a criatividade, que nós somos criativos, não é? Naquele momento do jogo em que é preciso haver um rasgo que não está no livro, mas que o português é capaz de
de descobrir. Não achas que isso também é uma marca nossa e que devemos manter e que não Sim, podemos... Nós temos atletas que... E depois, isto varia muito em todas as equipas, tu encontras atletas com comportamentos completamente diferentes. Portanto, agora, tu na equipa portuguesa, na seleção portuguesa, tens atletas com essas características, mas tens outros que não, que precisam de ser guiados, que gostam, sentem-se mais confortáveis quando têm umas pautas e umas regras de jogo para jogar. A lógica interna do jogo, ela existe sempre. E nós não jogamos, se calhar, muito diferente do que as melhores seleções. Há diferenças. Agora, depois tem a ver com o comportamento de cada um. E nós temos que potenciar esses comportamentos. Há atletas em que, se tu os fechares numa redoma e dizes, só podes fazer isto, ele não consegue jogar. Sim, consegue. Eu entendo isso porque isso, no fundo, é transversal também ao futebol, né? No meu caso, que é a área que eu domino melhor. Mas a questão que eu digo é que muitas vezes há uma tendência para uniformizar o treino e o comportamento que eu não acho benéfica. Percebes? Deve haver respeito para as características individuais de cada um, mas no fundo tentar guiar a equipa como um todo, não cada atleta individualmente, não é? para um estilo que seja mais de acordo com aquilo que nós somos. Certo. Quer enquanto atletas, quer enquanto povo, não é? Certo. Eu acho que nós, para potenciarmos a equipa, primeiro temos que pensar em cada um deles. Na individualidade. Em cada um deles. Este atleta só funciona dentro deste formato. Portanto, se nós quisermos, eu se pensar no André Gomes, ou se pensar no Rui Silva, são atletas completamente diferentes. Mas não tem nada a ver. Se calhar o Rui Silva é capaz de apanhar tudo aquilo que é dito numa reunião. Apanha tudo. E no dia seguinte ele sabe tudo o que é que foi dito. E ainda por cima acrescenta mais alguma coisa. E o André não apanha tudo. Agora, depois lá dentro do campo, tu sabes que tens o Rui Silva, que ajuda o André, mesmo que ele não apanhou tudo, e ele acaba por ajudar o André. E o André ajuda o Rui Silva, porque muitas vezes saca-lhe as castanhas do fogo, não é? Portanto, e é neste conjunto que nós temos que ir vivendo. Agora, essa questão de nós deixarmos que o jogador português tenha um bocadinho mais de liberdade na continuidade do jogo e tudo, é perfeito. Se calhar o jogador russo precisa de outro tipo de liderança, outro tipo outro formato de jogo, digamos assim, outro modelo. Portanto, nós, e às vezes também é fruto de um pouco da intuição que nós temos, de irmos vendo, e há muita coisa que eu estou a trabalhar. A intuição é a experiência, não é? Intuição e a experiência dá-te isso, não é? Tu vai, como é que é, aqueles 4 estádios, eu não sei se me vou enganar. Tu primeiro começas num estado de és inconscientemente incompetente. Tu és inconscientemente incompetente no início. Depois és conscientemente incompetente. Começas a perceber que és conscientemente incompetente. Depois já és conscientemente competente. E depois, o último estádio és inconscientemente competente. Ou seja, a experiência faz com que tu já faças as coisas de uma forma naturalmente bem feita e às vezes nem te percebes muito bem do que estás a fazer bem feito. Tu aqui há uns tempos falavas disso em relação aos guarda-redes de handball, não é? Que a experiência ia aumentando a performance deles por fruto dessa experiência. Os guarda-redes têm muito a ver com a observação dos pré-índices de remate. É tal intuição que é fruto da experiência. Claro, um guarda-redes consegue explicar-te antes do remate, foi feito um estudo sobre isso, os guarda-redes mais experientes, mais velhos, conseguem-te explicar momentos antes do remate onde a probabilidade de onde a bola vai entrar, em função da colocação do tronco, da posição dos braços e não sei qual. Eles tiram-te ali uma foto e dizem, meu amigo, assim de frente, não é, a foto, para onde é que ele vai atirar? E ele diz, para aqui, os mais novos acertam muito menos, porque tem a ver com os pré-índices de remate. Portanto, isto tem a ver com a observação e a quantidade de vezes que aquela gente recebeu remates. Portanto, só o repetir, aquelas repetições todas, faz com que mais facilmente os jogadores consigam, e tem a ver com a experiência. Vou-te contar uma coisa curiosa. Eu, quando era novo e comecei a jogar, nós fazíamos, e a metodologia de treino era muito diferente do que é agora. Uma das coisas que eu fazia um jogo com os meus colegas de posição, quando fazíamos um treino um treino de finalização com oposição. Né? Havia 3 ou 4 a finalizar e havia 1 ou 2, ou inferioridade numérica, ou igualdade, ou superioridade. Uma das coisas que eu fazia, quando era a minha hora de descansar, era tentar adivinhar o jogador que cruzava, para onde é que ele ia cruzar, se ia cruzar ao primeiro ou ao segundo. Então fazia apostas com a malta que estava fora. Não é? Antes de ele cruzar, dizia primeiro. Se a bola fosse ao primeiro, ganhávamos. Então eu fazia muito esse jogo. Tem a ver exatamente com isso que estás a dizer em relação aos guarda-redes, com a observação, não é? Claro. A forma como ele põe o corpo,
para onde olha antes de não é? Porque no futebol, no handball não, tu tens a bola na mão e rematas e continuas a olhar para o mesmo sítio. No futebol, ao momento que tu baixas a cabeça, claro. Não é? Há muito poucas exceções a isto, e mesmo esses, muitas vezes, na altura do cruzamento ou do remate, baixam, há ali um milésimo de segundo, claro, que baixam a cabeça, não é? E saber nesse momento para onde é que ele vai, é como se parássemos a imagem e agora vamos fazer um jogo, perceber. E eu acho que essa observação ajuda muito, não é? E essa tal experiência, a intuição, disse que aquele jogador é intuitivo. Não, ele já passou por muitas coisas daquelas, claro, não é? No fundo já passou por isso, não é? E eu acho que é isso que no desporto, e eu acho que o treino também vai evoluir um bocadinho nesse sentido. O que é que tu achas? Achas que esse lado da descoberta do funcionamento do nosso cérebro vai ser muito influenciador no treino do futuro? Eu acho que cada vez mais os treinadores têm que pensar que quem joga são os jogadores. Os treinadores têm que pensar que quem joga são os jogadores e têm que organizar o seu trabalho e planificar o seu trabalho no sentido que isto seja assim. Exatamente. Agora, os jogadores é que jogam e os treinadores o que têm que fazer é, às vezes, fazer ou dar a entender de uma forma mais ou menos simples e ordenar estes comportamentos. Exatamente. Nós temos que ordenar um pouco esses comportamentos e depois interligá-los uns com os outros, para que todos entendam mais ou menos qual é o seu papel dentro do jogo. Isto é que é a nossa função como treinador. Agora, não podemos eu vejo muitos treinadores às vezes que estão, eu quanto mais calado estiver agora, melhor. É sinal que estou a cumprir bem o meu papel. Exatamente. Se eu tiver que andar sempre aos berros lá para dentro, é sinal que alguma coisa não corre bem. É sinal que eles não estão a fazer aquilo que eu acabei de dizer há bocado, que os jogadores é que jogam. Exatamente. Só que nós antes temos que fazer tudo. Temos que preparar as coisas e temos que fazer tudo, temos que ter um modelo de jogo bem escrito, para que toda a gente mais ou menos entenda, repeti-lo imensas vezes, e depois ir fazendo variações, que há muitas coisas que eu deito fora, eu ponho-me a trabalhar em casa, às vezes como um doido, e chego lá e deito aquilo tudo fora, porque aqui, isto não serve para nada. Mas é assim que tu chegas lá. Aliás, eu diria, o meu ideal de treinador é eu chegar ao início do jogo, sentar-me no banco e levantar-me no fim sem ter que abrir a boca, não é? Claro, e ganhar. Não é? Era sinal que eles fazem aquilo que está, não é? Que nós treinamos, que fazemos e que decidem dentro do campo aquilo que fazer. Não é? E depois, eu aqui há uns anos era incapaz de perguntar aos atletas alguma coisa. Eu dizia e eles faziam, mal ou bem. Eu hoje em dia já mudei completamente essa forma de estar. Eu acho que nós temos que fazer com que as pessoas se sintam ainda mais envolvidas no processo. Então, para isso, tu muitas vezes tens que lhes perguntar coisas. Olha, temos estas duas, o que é que tu achas? E ele, esta, vamos. Mas não perguntavas porque nós, enquanto treinadores, quando começamos, pelo menos isso também aconteceu comigo e acho que isso não é nenhuma fragilidade a admitir, ao início temos alguma insegurança também, não é? Certo. E essa insegurança, às vezes, trava-nos um bocadinho na busca dessas opiniões, porque não sabemos se isso vai influenciar o atleta em relação à forma como nos vê, não é? Certo. Eu acho que é um bocado por aí, não é? Também. Um bocado por aí. Mas eu, por exemplo, em relação a isso, eu vou-te contar uma história que eu, na altura que treinava o Sporting de Espinho, em relação às bolas paradas, não é? Que é uma ação do jogo que é um bocadinho parecida com o handball, nós podemos parar e definir como queremos que a coisa se desenrole. Eu pedi a cada jogador para escrever num papel, não é? Um canto, um livro lateral, que eles imaginassem, ou fruto da imaginação deles, ou fruto de uma experiência anterior que tivesse tido sucesso. E então todos os atletas trouxeram, eu tenho guardado em casa também, uns escreveram no guardanapo do restaurante, os outros imprimiram direitinho, outros foi à mão com desenhos, com as linhas assim, como se marcava os campos antigamente, com a cala assim cheia, não é? Também pude ver o perfil de cada um. Este quer ser treinador, este não quer. E todos eles trouxeram, e o facto de eles estarem envolvidos no processo acabou por ter um efeito, em termos de resultados, muito bom. Não é? Por isso, claro, envolver as pessoas no processo também ajuda, e o treinador tem esse papel, claramente. Não é? E é isso que eu vejo quando olho para a vossa Temos seleção. Que nos adaptar às coisas. Aliás, eu aqui há uns 2 anos atrás, eu convoquei um rapaz mais novo. E os mais velhos, todos eles me tratam por professor. Os mais velhos, todos professor isto, professor aquilo, professor isto. E esse rapaz mais novo, eu disse, olha, anda aqui ao meu quarto que preciso falar contigo. E ele, ok, bro. Respondeu-me no WhatsApp, ok, bro. Eu, ok, bro.
Isto é assim, eu vou-te dar um soco ou vou-me adaptar a isto. Eu preferi a segunda. Adaptei-me, ok, ele chegou, então, bro, estás canjinha, ok. E depois lá falei com ele, normalmente, ou seja, temos que nos ir adaptando a algumas coisas. No fundo, essa é a evolução da sociedade. E quando falo, por exemplo, na diferença de mentalidade, por exemplo, cada seleção de handball que hoje é olhada pelos adversários de uma forma completamente diferente, não é? Vocês são olhados pelos adversários hoje em dia de uma forma que não eram olhados antes, e os adversários olham, e nós olhamos, e vocês, e por exemplo, acho que se passa um bocado também na seleção de futebol, e noutras modalidades, provavelmente, olham para os outros, já não como aqueles que são inalcançáveis, mas alguém a quem nós podemos ganhar em qualquer momento. Aquilo que eu sempre disse, aquilo que nós fomos falando, e agora cada vez mais, foi: nós temos que respeitar o adversário, seja ele teoricamente mais fraco, seja ele teoricamente mais forte. Temos que o respeitar. Agora, há uma coisa que nós também temos que respeitar, que é o nosso potencial. Não é? Nós entramos sempre a perder nos jogos, quer dizer, não pode ser isto. Tens que te respeitar a ti próprio. Tu podes estar num mau dia, num dia menos bom, podes ser melhor, podes ser pior, podes estar em melhores condições, podes ter mais experiência, menos experiência. Tens que respeitar o teu potencial. Aquilo que tu tiveres, não importa qual é, tens que o respeitar. Agora, se nós sentirmos que podemos fazer melhor, nós temos que, a partir daí, começarmos a estabelecer objetivos. E então aí estás-te a respeitar a ti próprio primeiro, e depois vamos lá jogar. É esse o ponto de partida. E isto em todas as modalidades. Claro que tu tens que saber de treino, tens que saber de jogo, tens que saber preparar a equipa, tens que saber de estratégia, tática, tens que saber. Nós não andamos aqui a dormir e vamos construindo, fomos aprendendo. Isto não surgiu assim de um dia para o outro. Agora, este é um ponto de partida em que tu mentalmente tens que te predispor para competir. E este para nós é o ponto de partida. Respeitar o adversário, mas respeitar primeiro o nosso potencial também. Professor, alguma pergunta quer fazer ao Paulo? Não. Desta campanha que ele tem tido junto com os seus jogadores, não é? O que eu quero dizer ao professor Paulo Pereira é que ele é um símbolo nacional, no caso do handball, porque tenho o privilégio de ser amigo do presidente da Federação Portuguesa de Handball, Dr. Miguel Laranjeiro, que é uma pessoa fantástica, que tem feito um trabalho brutal pelo handball português. Nós gostamos muito, como disse anteriormente, do handball. Não é por acaso que somos visitados. Poderemos vir a ter as seleções nacionais femininas aqui a estagiar este verão. E a masculina também virá, com certeza. A masculina também virá. Vai-se arranjar também virá, já cá esteve e voltará cá com certeza, porque nós queremos que eles venham cá. O que eu queria dizer ao professor Paulo é que realmente a forma como ele hoje falou aqui connosco, com estas questões todas técnicas, ao qual a autarquia não pode dar resposta, não é? A autarquia tem a criar condições para que todas as modalidades possam vir até nós e dizer: eu consigo desenvolver o que o professor Paulo nos acabou de dizer nas vossas instalações. É só isso que a gente quer. E ficamos muito satisfeitos e que ele continue com este sucesso todo e que agora, quando estivermos nos Jogos Olímpicos, Portugal consiga atingir o melhor patamar possível, porque vai ser sempre já marcante, porque é a primeira vez que iremos estar. Portanto, o que conseguirmos já é o primeiro dado adquirido. E na próxima gala do desporto, quem for o executivo municipal que se lembre de trazer cá este senhor, porque com certeza, ou alguém da Federação de Handball que esteja aqui connosco, aqui na Mielhada, porque são estes símbolos que fazem crescer também as nossas modalidades que nós queremos. Portanto, conforme aquele menino ou aquele jovem perguntava ao professor Paulo o que é que eu tenho, onde é que eu posso ajudar, eles também nos podem ajudar a fazer isto, vindo até nós, com as suas experiências e motivando aqueles que a gente quer, que primeiro pratiquem desporto, só, para que faz bem à saúde, para os fazer, portanto, ser melhores pessoas no futuro. Depois, se puderem chegar até às mãos destes homens, para nós, para Portugal, um país tão pequenino, mas tão rico no seu conteúdo desportivo, nas mais diversas modalidades, que nos enche a nós todos de orgulho, e a Mielhada fica muito feliz com todos estes sucessos, porque também queremos ter um quinhãozinho aqui, porque vamos a conhecer o nosso município. Esta é a vantagem de estar aliado ao desporto. Não é? Se vemos que as pessoas se falam na Mielhada, já sabem, porque depois o palavra passa palavra é muito importante para o desenvolvimento daquilo que eu disse no início, da economia local, e para nós estarmos aqui ficamos muito gratos e muito agradecidos e muito reconhecidos, portanto, a todas as pessoas que nos ajudam no desenvolvimento da prática desportiva no Concelho, que ao mesmo tempo estamos a valorizar também o nosso Concelho, que é isso que a gente só quer. Já agora aproveitava, como o Sr. Vice-Presidente disse há pouco,
nós já estagiamos aqui no Luso e fomos muito felizes aqui trabalhamos muito bem aqui no Luso. Há sempre aquela... Nós somos a parte visível, neste caso o Sr. Vice-Presidente da Câmara da Mielhada, eu da minha seleção, da minha federação neste momento, mas quero dizer só que nós somos a cara visível, mas por trás de nós há muita gente a trabalhar, desde o nosso Presidente, os nossos Vice-Presidentes, toda a gente a trabalhar. Der-nos, pouco a pouco, houve uma certa luta no início, não foi bem luta, mas foi discussão, digamos assim, para nós aumentarmos o número de elementos do staff, por exemplo. Eu, quando cheguei à Federação em 2016, só éramos 6. E agora somos 10, 11, depende, às vezes varia. E eu tenho gente a trabalhar comigo espetacular, que eu neste momento já tenho dificuldade em prescindir deles. Portanto, ou seja, aquilo que nós chegamos a um nível em que todos os elementos que eu necessito para programar o meu trabalho, ou para tomar decisões, eu preciso que essa gente me ajude, que me dê elementos, que é para eu me organizar. Portanto, eu sem eles nós não conseguíamos obter bons resultados, e sem também a ajuda das pessoas da nossa federação, que nos permitiram pouco a pouco também ir integrando estes elementos. E aquilo que eu propunha aqui à Câmara, ao Sr. Vice-Presidente, é, se algum dia pensarem trazer aqui alguém nessa gala, que seja alguém do staff que nunca aparece. Por exemplo, acho que era extraordinário, em vez de vir eu ou vir algum atleta, aquela gente que nunca aparece e que são parte fundamental, como existem em todas as câmaras. E o senhor sabe disso. Sim. Muita gente, as coisas não funcionariam se essas pessoas não existissem. E nós, às vezes, é simples, porque não aparecem, não são caras visíveis. Tem mais impacto vir aqui o engenheiro Fernando Santos do que o seu adjunto, por exemplo. Só que são pessoas, todas elas muito importantes, cada um com o seu papel. Claro que sim. E eu acho que nós todos devíamos também dar mais protagonismo a essas pessoas que quase nunca aparecem. A professora falou há pouco também dessas pessoas que trabalham aqui, não é? Não. Um conjunto de pessoas que é estacional no dia-a-dia, não é? Nós... Falou logo no início, não é? Claro, nós os políticos temos as nossas ideias que queremos. Como disse no início, e vou-me repetir, isto tudo também só parte porque há uma estratégia municipal. Temos um Presidente de Câmara que acha que o desporto deve ser valorizado, porque faz todo bem a todos os fatores que nós já aqui enumerámos. E depois conseguimos ter bons peões, aqueles que andam no dia-a-dia, aqueles que estão ao sol ou à chuva, no centro de estágio, no dia do treino, aqueles que estarão no pavilhão, tão simples como ver se a energia não vai falhar, porque se o gerador da energia, se a energia falhar, tem que estar um gerador para o plano B, o jogo não pode ficar interrompido. Quer dizer, todo este tipo de gente, a senhora que faz a desinfecção, isto é um grupo fantástico que nós temos, que nos dá este apoio e que nós reconhecemos e valorizamos imenso. É evidente que normalmente são as figuras, são o rosto que o engenheiro Fernando Santos, o professor Paulo Pereira, que aparecem nestes momentos para glorificar estas pessoas que se sentem bem. Mas eu acho que sim, que é de valorizar toda essa gente. Claro, concordo plenamente com o professor Paulo Pereira. Há pouco disseste que tu tens que saber de estratégia, de tática, de física, de todo um conjunto de psicologia, todo um conjunto de situações, mas também tens de ter muita gente em cada uma dessas áreas em quem confias e que te ajudam, no fundo, a planificar o teu trabalho, não é? E no dia-a-dia do trabalho do selecionador nacional, não é? Que certo. É diário, não é só na altura do Mundial, do Europeu, dos Jogos Olímpicos, há todo um trabalho diário que tem que ser feito e que as pessoas não conhecem, não é? Quando falamos desse trabalho invisível que os treinadores têm, no fundo é todo esse trabalho que é diário e é contínuo. Até hoje, o facto de estás aqui, estás a trabalhar em prol do handball e da federação e do desenvolvimento, não é? Do desporto em si, que é, no fundo, a tua função, mas também parte, porque não será a tua obrigação, mas é parte da tua função. Claro. Nós aproveitamos todos estes momentos, desde que seja de uma forma construtiva. E vir aqui estar aqui este bocadinho a falar destas coisas tão importantes para o país. E eu insisto, quem nos dera a nós, que muita gente tivesse a visão que tem esta Câmara. Quem nos dera a nós, em Portugal, seria excepcional. Nós temos, em Portugal existem, eu vou dizer 2, 3 centros de estágio. Falo para o handball, em que nós possamos chegar lá e termos todas as condições para poder treinar. Eu acho que é pouco. Nós em Portugal só temos um único pavilhão
Nós agora queremos organizar, juntamente com a Espanha, um evento internacional também de grande envergadura e constatamos que só existe um pavilhão em Portugal com condições mínimas que reúnem as condições mínimas para podermos depois disputar jogos de um grande evento. Ou seja, e é preciso pagar 50 ou 55 mil euros por dia para alugar esse pavilhão, que ainda por cima é um pavilhão de gestão particular, digamos assim. Ou seja, e então, malta, então nós estamos nos Jogos Olímpicos e não temos infraestruturas em Portugal para poder... Ou seja, isto está um pouco subvertido, de certa forma. Portanto, tem que haver um esforço de mais gente. Eu gostava muito de ir ver um jogo a um pavilhão determinado e não ter frio. Como espectador, não ter frio, não ter que levar 3 casacos. Ou ir a um pavilhão e não ter um calor brutal, não é? Ter que estar sempre com uma garrafa de água. Isto nós temos que melhorar muito neste sentido. Temos que melhorar. Eu não me acredito que se fôssemos assistir a um concerto do Pedro Abrunhosa, por exemplo, e estamos lá dentro cheios de frio, quer dizer... ou seja, as pessoas têm que se sentir confortáveis a ver um espetáculo, seja ele de que forma for. E acho que é preciso evoluirmos muito nesse sentido. Às vezes o investimento não é assim tão grande. É preciso haver um investimento, mas não é assim tão grande, tendo em conta depois o retorno que pode haver. Portanto, isto é que falávamos há bocado da questão do retorno, não é? Porque precisa haver sempre um retorno, mas o retorno, se for todo ele construtivo, para um lado e para o outro, win-win relation, portanto, isso aí as pessoas vamos continuar a crescer como sociedade. E pronto, antes de terminarmos, era a questão das medalhas, falámos no início. Tinhas essa preparada para o fim? Tenho, porque eu quero saber o que é que tu pensas em relação. Eu sei mais ou menos, não é? Mas quero que digas às pessoas o que é que qual é a forma que vamos abordar o Olímpico. A semana passada tivemos o sorteio, já sabemos o grupo em que estamos inseridos. Por isso, o que é que tu achas desse sorteio e qual é o nosso objetivo e de que forma... Sabes que eu tenho uma visão como treinador, primeiro tem que ser para mala pronta, não é? Tens sempre a mala pronta. E qual é o treinador de qualquer desporto? No futebol ainda é um bocadinho mais. Temos uma mala está sempre pronta. Eu tenho uma mala com duas rodas. Diária. Eu tenho uma mala com 2 rodas, os treinadores de futebol têm uma mala com 4 ou 6 rodas, que é para andarem mais rápido. Portanto, esta é a vida, temos que aceitar estas regras, porque infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Infelizmente, eu digo infelizmente porque as pessoas quando... aquilo que eu percebo agora, por exemplo, na Alemanha, vale de handball. É o melhor campeonato do mundo. Os clubes alemães, eles antes de fazerem a troca de um treinador, eles estão ali 1, 2, 3 anos a pensar quem é o treinador, e se calhar agora já tem um treinador que o vai substituir, com 2 ou 3 anos de contrato, e já estão a pensar quem é o treinador que vão buscar para daqui a 3 anos. E começam a trabalhar já. E depois assumem isso. Para a derrota e para a vitória. Assumem. Vamos dizer, foi este que escolhemos até ao fim. Portanto, nós não temos essa cultura, só que eles, antes de decidirem, perdem tempo com isso, ganham tempo com isso, não é? Ganham tempo com isso. Agora, em relação à questão das medalhas, não vou fugir. O que eu queria dizer é que nós, treinadores, devemos estar, ou deveríamos estar, sempre entusiasmados, devemos ter paixão por isto, é muito mais fácil depois trabalhar. E aquilo que eu tento fazer para mim não há coisas que acabam, para mim há sempre coisas que começam. Quando saio de um projeto para o outro, isto não acabou, não, vai começar outro. Portanto, para mim eu estou sempre entusiasmado. E esta questão das medalhas é uma coisa que a nós tem que nos entusiasmar sempre, como treinadores, como equipa, como seleção, como representação de um país. Ainda há medalhas para ganhar, e não ganhamos nenhuma medalha. Temos que andar atrás disso sempre. Eu não sei se algum dia vamos conseguir. Não sei. Esta é uma oportunidade. Mas, claro, é mais uma oportunidade. É mais uma. Nós, se tivéssemos passado agora, nós foi por não termos ganho a Noruega no Mundial. Se ganhássemos a Noruega e andámos ali, muito pertinho, nós avançamos para a fase seguinte. E quando avanças para a fase seguinte, depois aquilo Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Portanto, este entusiasmo vai existir sempre. Portanto, nós só prometemos, eu tento pento menos que as pessoas estejam comprometidas. Só quero que me digas qual é o plano. Que estejam comprometidas. O plano é que as pessoas estejam comprometidas, que as pessoas se sintam identificadas connosco e que tenham orgulho naquilo que nós estamos a fazer. A partir daqui, tudo pode acontecer. Queremos passar à fase seguinte agora, os 4 primeiros de cada grupo, e depois passamos à fase seguinte, meus caros. Mas quando vamos a uns Jogos Olímpicos, tu quando estás a ver, sentado na tua cadeira, os Jogos Olímpicos, de vez em quando aparecem aquelas medalhas. Estados Unidos, 55.
não é? Não sei quantos, depois os países para ali abaixo, Estados Unidos sempre o primeiro. Nós ganhámos só logo 14 ou 15. Aquilo, pronto, aquilo é No handball, claro, aquilo é logo, a questão dos Jogos Olímpicos é tudo visto em medalhas. Portanto, nós estamos nos Jogos Olímpicos e se passarmos à fase seguinte, porque para isso é preciso passar à fase seguinte, é medalhas que nós queremos. Conta como uma, mas para nós são muitas, não é? Para nós conta logo muitas. Jogadores e tal. Conta logo muitas. Já me disseram que só os jogadores é que recebem medalhas. Não pode ser. E depois têm que fazer uma réplica para os staff. Se tiverem que fazer a réplica. Mas isso, a medalha, eu por exemplo, eu recordo-me que quando ganhei o segundo campeonato africano, pela Tunísia, houve ali um rifraf, porque houve duas pessoas que quiseram medalha, mas que se calhar não deviam ter direito, a mim deram medalha, e depois eu achei que havia uma pessoa no grupo, que era o team manager, que deu a sua medalha a uma jogadora que estava convocada, mas nunca jogou. Portanto, supostamente... Já estou a ver o final, ofereceste a tua ao team manager. E eu tive que dar a minha ao team manager. Eu fiquei sem medalha. Isto para te dizer que as medalhas valem o que valem. Paulo, a medalha não é o caminho. A medalha, aquela coisa física, vale o que vale. Mas a medalha é o caminho até lá chegar, não é? É o caminho. Exatamente. É o caminho. Pronto, acho que é uma boa forma de acabar. Só queria agradecer profundamente ao Pedro, portanto, este magnífico espaço-tempo que nos permitiu, ao professor Paulo, que é um orgulho para o município tê-lo aqui, como eu tive o cuidado de dizer no início, e vou já lançar um convite que o pior que poderá acontecer a Portugal é ser uma das 8 equipas que esteve nos Jogos Olímpicos. Porque, com certeza, querão estar, a nível mundial, só estarão 8 equipas nos Jogos Olímpicos. 12 equipas, sim, 12 equipas. Portanto, o pior que nos pode acontecer é ficar em último lugar, que isso nunca irá acontecer. Mas se ficar, o estar lá, já foi a primeira vez, o que já para nós é um enorme orgulho. Dizer-lhe que, quando a delegação vier a Portugal e quando for oportuno, nós ainda estaremos no Executivo Municipal, com certeza que é com um enorme gosto que recebemos a comitiva onde virá as tais pessoas que não vê, na Mielhada, e proporcionaremos-lhe um momento de homenagem da parte do município, porque ficamos reconhecidos, porque, como disse, somos um município amigo do desporto e para nós, neste caso handball, estamos a falar que é muito importante, portanto ficará já o convite feito para podermos fazer um evento dessa natureza na Mielhada. Obrigado. Será um prazer. Paulo? Obrigado. Pois, agradecer isto e vou acabar como comecei, agradecer a vossa visão e oxalá que muitos municípios possam ter a vossa visão, porque o desporto daqui a uns anos vai estar diferente, com certeza. Claro. Portanto, obrigado. Muito obrigado, nós. Termino também por agradecer à Câmara da Mielhada e na companhia destes dois excelentes interlocutores, e também para mim foi um prazer estar aqui e até um dia destes. Muito obrigado. Saúde. Saúde.